Bom dia, eu sou Glaucia Cassiano, eu sou coach de desenvolvimento pessoal e profissional. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês no primeiro vídeo da série Poemas que nos inspiram. Eu destaquei essa semana o assunto que para mim é de extrema importância, que é o assunto relacionado a crenças. E o poema que eu quis trazer aí para dar um contraponto e trazer essa leveza, que é o objetivo do nosso trabalho aqui, é o poema de Pablo Neruda, Morre Lentamente. Quero aproveitar esta oportunidade para puxar a orelha de alguns amigos que disseram que iria compartilhar comigo material, alguns poemas, e não o fizeram. Então, por favor, usem o canal aí, né, os comentários, ou quem tiver o meu WhatsApp pode mandar para mim, tudo bem, né? Eu preciso desse material, vai ser rico para a gente discutir. Claro que pode acontecer de eu não usar o material, porque vai depender muito se o poema está relacionado com o assunto que a gente vai discutir, tá? Então é bem importante que isso fique claro. Mas eu conto com a ajuda de vocês para enfim, compartilhar comigo material e a gente poder conversar mais, tá? Bom, então o assunto que eu vou trazer aqui é crenças. E por que eu estou trazendo crenças como o primeiro tema? Primeiro porque eu percebo ao longo da minha carreira, né, de coach e também como gestora, quanto que as crenças, elas nos afastam, elas nos aproximam, quantas crenças limitantes, elas nos afastam das nossas metas, tá? E eu sou coach, e o coach, na verdade, ele é amigo da meta, né? Então a gente sempre vai buscar, vamos dizer assim, apoiar o coach a caminhar de forma a chegar à sua meta, que é o que, na verdade, o coach vem buscar num processo de coaching, tá? Então, só pra gente esclarecer, num processo de coaching, você não vai ter ali uma sessão crenças, né, desbloqueio de crenças, não acontece isso. Geralmente o coach, ele está ali desenvolvendo o trabalho, né, com o coach, e aí ele começa a identificar, porque uma das competências do coach é escuta atenta, então ele começa a perceber o que o coach está falando, trazendo na sua experiência, e aí aquilo vira um alerta, falo que dá um tim, né, um sinalzinho de alerta, e aí imediatamente o coach tem que parar o processo, a sessão, e dar uma enquadrada nessa crença. Existe uma ferramenta para fazer isso, e aí a gente enquadra a crença e muda a crença, né, substituindo a limitante que é a alavanca, né, substitui a crença. Então isso acontece dentro do processo. Pode acontecer sim, de numa sessão você identificar, sei lá, 10 crenças, e você precisar trabalhar essas 10 crenças, porque se não trabalhar as crenças, o processo ele não evolui, né? Como pode acontecer do coach não perceber isso, porque o coach não trouxe, e aí vai avançando nas sessões, chegando uma determinada, sei lá, na sexta sessão, o coach percebe que não está evoluindo, e aí ele identifica numa conversa, que existem estratégias para chegar nisso, numa conversa, e aí ele precisa parar o processo ali, dar uma enquadrada para que evolua, tá? Então, só para entender como que é isso dentro de um processo de coaching. Mas eu identifico que se nós não percebermos como que funciona e como é que o que significa crença, se a gente não der esse despertar, pouco a gente vai conseguir evoluir. E não é porque é uma crença minha, não, tá? É porque, de fato, é super estudado e observado isso, que realmente ou você muda ou você não vai evoluir, você não consegue evoluir por conta, enfim, dessas crenças que nos limitam. Agora, o que são crenças, né? Crenças são todas aquelas coisas que você acredita de maneira imperativa, fundamental e inabalável na sua vida, tá? Eu até brinco que crenças têm raízes profundas. E por que elas têm raízes profundas? Elas têm raízes profundas porque a gente escuta, né? Tem duas maneiras, ou você escuta ou você percebe, né, aquilo que vem.
dos seus pais, comportamentos e falas dos seus pais, dos seus familiares, da genética. Existe uma linha de estudiosos que diz que, inclusive, a gente guarda isso na genética, nas nossas células, e isso acaba vindo, né? No inconsciente coletivo, tá? No seu meio familiar, a gente já falou, mas no meio religioso, a própria cultura de um país, né? Você acaba, né, um país muito, enfim, que tem lá as suas verdades, é uma crença. E eu digo também que tem uma outra questão que está muito relacionado à sua experiência. Isso é uma percepção minha, tá? Não tá em tópicos, não tem a sua experiência na maioria dos estudos, mas a sua experiência também, ela pode confirmar aquela crença ainda mais, ou até ela pode, enfim, definir mesmo. Vou dar um exemplo aqui, só para ficar claro o que eu estou dizendo. Talvez você nunca tenha escutado que seu pai ou sua mãe, ou que no meio religioso você não saiba falar em público. Mas isso, em algum momento, você viveu uma experiência que não foi tão positiva. E aí você, como a gente tende a aquilo tudo que dá medo, e aquilo tudo que não é legal, aquilo tudo que dá uma repúdia, a gente tende a afastar da gente, né? A experiência negativa também é um bloqueio. Seja ela no sentido de, eu não sei falar em público, seja ela, eu não tive teus pais têm uma relação maravilhosa de casal, são perfeitos, mas você teve uma experiência negativa e aí você fala, nenhum homem presta. Eu não quero, são todos safados, porque você teve uma experiência com uma pessoa que te sacaneou. E aí você vira aquilo como uma crença para sua vida e você afasta e nunca mais você quer ter. E aí você afirma e reafirma tudo aquilo que talvez no inconsciente coletivo diga que todos os homens não prestam, e você reafirmou da sua vivência, tá? Da sua experiência. Então, experiência é bem importante para definir crenças também. Percepção minha e percepção e experiência minha até comigo mesmo, tá? Eu já vivi algumas coisas que o processo de coach comigo também, porque eu faço coach comigo o tempo todo, também eu uso as ferramentas também, e acabo falando, opa, aqui também é uma crença minha e você precisa reorganizar. Então, na verdade, crença é tudo aquilo que você tem como uma verdade inabalável, e tudo aquilo que é como você se enxerga e enxerga o mundo também. Então, por exemplo, você acredita que todos os políticos são corruptos. Isso é uma crença, né, que você enxerga do mundo. E uma crença que talvez você possa vir enxergar em você eu sou forte, eu sou uma pessoa decidida, eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que vivo doente. Então, assim, são crenças que você está o tempo todo demonstrando como você enxerga o mundo e como você se enxerga. E essas crenças todas, elas vão definir o seu comportamento, né? Como que você vai qual é o seu comportamento em relação ao mundo, às pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes você tem uma crença de que você é uma pessoa muito forte, muito decidida, que você carrega o mundo nas costas e você passa a mensagem para o mundo. Só que dentro de você, muitas vezes, você só quer ser acolhida, você nem quer passar aquela mensagem. E aí isso, inclusive, traz para você uma série de doenças, uma série de mal-estares, né? Estresse, ansiedade, porque você está trazendo uma mensagem para o mundo que é um pouco diferente daquilo que você é. Às vezes você já tá tão cansada de tipo, eu não aguento mais ficar eu tendo que tomar todas as decisões das outras pessoas e minhas também. Agora eu só quero não ter que fazer alguma coisa para alguém, né? É uma verdade que você tem, é uma verdade que você precisa inclusive tomar cuidado, porque senão você acaba
criando e criando e criando uma série de situações aí dentro de você que não é muito bom. Então é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a mensagem que você está passando para o mundo. Mas o que eu quero dizer aqui é que as crenças, elas são todas aquelas questões que a gente que define o nosso comportamento, tá? E aí eu comentei lá atrás, lá logo no iniciozinho do vídeo, que ela está muito relacionada a tudo aquilo que você viu na sua infância. E elas podem estar ligadas por duas questões. Uma questão é você quer manter aquela crença, e como crença define comportamento, aquele comportamento para que você esteja agregado, esteja dentro de um grupo de pessoas que você quer fazer parte. Ou não. Você percebe o comportamento e fala, mas você não quer fazer parte daquele grupo. Então você pode se associar ainda mais a essa crença ou desassociar dessa crença. Por exemplo, pais extremamente sistemáticos com as questões financeiras. Então, sei lá, o meu pai, ele é extremamente rigoroso, ele sabe faz compra certinho, não gasta o seu dinheiro fora do programado, ele consegue fazer investimentos, enfim, ele tem toda uma sistemática para conseguir controlar financeiramente, são super bem de vida, estão num patamar diferenciado nesse sentido. Só que pessoas muito sistematizadas, elas acabam criando em outras pessoas que não têm a mesma sistemática um certo incômodo. E geralmente a criança não gosta muito, porque ela quer o brinquedo fora da data, ela quer um pouco mais de, sei lá, liberdade, e os pais são muito sistemáticos com relação a como lidar com o seu dinheiro. Não significa que não seja bom, muito pelo contrário, eles são extremamente bem estruturado, mas a criança cria aquele certo afastamento. Assim eu não quero ser. É inconsciente muitas vezes, nem é consciente, é inconsciente muitas vezes esse comportamento, e ele começa a ter dificuldades para lidar com suas finanças ao longo da sua vida adulta. Quando você percebe isso, quando o coach percebe isso, ele precisa imediatamente intervir, porque o coach, ele nem tá percebendo aquele seu comportamento de parte daquilo lá. Eu não quero ser, eu quero ser diferente, então eu vou gastar o meu dinheiro a hora que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, meu dinheiro quem manda sou eu. Então é muito importante que esse é um comportamento muito comum. Ou ao contrário também, por exemplo, pais que trabalham demais, porque vamos dizer assim, o dinheiro só vem com muito esforço, e aí muitas vezes você não quer ganhar dinheiro muito fácil, porque seu pai, você viu a vida inteira ele trabalhando, sua mãe trabalhando feito loucos para ganhar o dinheiro, porque o dinheiro vem muito suado mesmo, e você mantém aquele comportamento. Então existem pessoas, por exemplo, que trabalham feito loucos para poder manter aquele comportamento de que dinheiro só vem através de muito suor. Eu escuto muito, e não sou eu que escuto, isso tá assim, é algo muito generalizado, como não consigo, tudo que vem fácil vai fácil, é uma crença, né? Quem disse que o que vem fácil vai fácil? Mas nós temos muito impressionante, o cérebro da gente é extremamente inteligente, e nós temos vários indicadores de autossabotagem, e a gente se sabota mesmo. O dia que você faz o trabalho que é fácil, o dinheiro vai fácil embora, porque você se sabota para poder não ter dinheiro, porque o dinheiro veio fácil, tá? Então, esses são exemplos de crenças. Homem não presta é um exemplo muito, muito clássico. Então, pessoas que perceberam ou vivenciaram na sua família o pai ou a mãe que abandonou a família
né? Ou que foi embora. Então tem na tua crença que homem não presta, ou que homem é mulherengo, ou que homem é safado, enfim, e aí cria uma série de crenças com relação a isso, e o ser humano tende a ter a repetir padrões de comportamento, e aí ele vai repetir aquilo na sua vida também. Aí você viu a sua avó, a sua bisavó, a sua avó, a sua mãe, você vê as suas tias tendo problema de relacionamentos, com certeza você também vai ter, porque você está repetindo o padrão. E não tem nada nessa vida mais poderoso do que a repetição. A PNL fala um pouco sobre isso. Eu também sou formada em programação neurolinguística. Depois eu posso até trazer algumas ferramentas sobre PNL para a gente discutir aqui. Vale muito a pena, é bem transformador. E é importante vocês saberem que a PNL, ela diz que nada mais poderoso para ter um hábito do que a repetição. Então, por exemplo, hipnólogos famosos estão dentro de grandes religiões, porque eles repetem aquilo sistematicamente, e aquela repetição, seja na fala, seja do comportamento, aquela coisa do padre que levanta daquela forma na cadeira e senta, e aquela linguagem muito padronizada, tudo aquilo é linguagem hipnótica, né? E aí essa linguagem hipnótica também ajuda, né, no seu comportamento, porque ele vai transformar aquilo no hábito, né? O hábito transforma o comportamento. Então, por isso que é importante identificar crenças, imediatamente mudar a crença para que ela vire um hábito, e aí vire comportamento padronizado, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é a importância. O cérebro da gente, ele é poderoso. Ele não entende o certo do errado, tá? Isso que eu queria fazer o link, por isso que eu trouxe PNL aqui neste momento para vocês. Porque o cérebro da gente, ele não entende o certo e errado. Ele não tem esse conceito. O conceito que traz pra gente é a religião, é a cultura do país, é a ética, é a moral, é a família que tem lá suas crenças, suas verdades. Não estou dizendo nem que é certo ou que é errado, só estou dizendo que existe isso. E aí isso traz o certo e errado. O cérebro não entende isso, tá? Então vamos lá. Se você disser para você toda manhã, eu sou burro, o seu cérebro vai entender aquilo como uma verdade. Se você disser toda manhã, eu tenho dificuldade de falar em público, e a gente tende, né, a repetir o padrão, o cérebro entende. E você vai criar dentro de você mecanismos de manter aquele comportamento. E aí isso é tudo, tá? Você é burro, você não consegue guardar dinheiro, você tem dificuldade de comprar uma casa, ou você não tem direito a ter um carro do ano. Você cria aquelas verdades, e o seu corpo, você vai gerar comportamentos para que aquilo seja uma verdade. Você precisa dizer pro seu corpo, olha, tá vendo? Pro seu cérebro, tá vendo? É verdade aquilo que a gente tem de crença. Por isso que é muito importante a gente identificar essas crenças e mudá-las, tá? Imediatamente mudar. Não vale, a gente precisa mudar esse padrão, tá? E o processo de coach, ele é rico para isso. Mas eu sei que muitos que estão aqui não teve ainda a oportunidade de ter acesso a um processo de coach, e aí, assim, como para mim está muito além disso, né? Claro que eu quero todo mundo fazendo processo de coach, é maravilhoso, é incrível, eu fiz comigo mesmo, tanto que eu me tornei uma coach porque eu passei por um processo de coach dentro da empresa que eu trabalhava, e foi incrível, assim, olha, um despertar de consciência, assim, gigante. E aí, claro que eu fui buscar para minha formação também, porque eu não consigo ter só meio nada, eu tenho que ter 100% de tudo. Eu quero me aprofundar nos conhecimentos de maneira geral, eu sou muito buscadora, então eu acabo indo me aprofundando nas coisas, e aí foi bem legal a minha história com relação ao coach, depois eu conto para vocês. Então é importante a gente identificar
o que as informações que a gente está colocando para o cérebro, e aí que ele vai transformar em comportamento. Então vamos lá, eu coloquei algumas situações negativas e eu não quero deixar isso registrado aqui, ao contrário, eu quero que vocês acordem de manhã e digam: eu falo muito bem em público, eu falo muito bem em frente à câmera, eu sou muito, eu sou uma pessoa que me relaciono muito bem com a câmera, e por isso que eu vou vir aqui, vou falar e vou discursar. Eu tenho, a minha mente, ela tem uma linearidade de pensamento de forma coerente. Então eu quero trazer isso para os meus amigos, para a gente poder conversar. Esse hábito vira um comportamento. E aí eu acabo trazendo e, enfim, conseguindo mudar a forma como eu respondo com as questões do mundo que gira em torno da gente. E aí eu tenho algo muito maior para dizer, que nós somos seres humanos e temos infinitas possibilidades. Nós precisamos imediatamente identificar quais são essas. Na verdade, nem preciso, né? Tô falando que nós temos infinitas possibilidades. Nós somos seres abundantes por si só, né? O que a gente precisa começar a perceber é o que nós estamos trazendo para nossa realidade que não está vamos dizer assim, incoerente com essa abundância. E aí a gente precisa identificar isso. E aí as crenças, elas nos ajudam para isso. Então, o que é que eu estou escutando desde pequeno que eu estou repetindo o padrão? E aí acabo repetindo o resultado. Einstein dizia, né? Se você quer fazer algo diferente, se você quer resultado diferente, nem adianta continuar fazendo as mesmas coisas. Temos que fazer coisas diferentes para resultados diferentes. E isso tem tudo a ver com o coaching, tá? Desculpa, com as crenças. Então a gente precisa imediatamente mudar o nosso padrão de pensamento para que automaticamente eu mude os resultados. Crenças, por isso que eu falei, que eu entendo que quando a gente não identificar quais são as nossas crenças limitantes, automaticamente a gente não consegue resultados diferentes nos nossos projetos, nas nossas metas, nas nossas vidas. Eu enxergo que este é um assunto importante para a gente trazer neste momento, exatamente por conta disso, tá? Se a gente não mudar a nossa percepção com relação à vida e aos nossos projetos, os nossos resultados não vão ser diferentes. Não vão ser diferentes. Então, o que eu quero propor para vocês nessa semana de trabalho? Pode começar hoje, mas pode começar segunda-feira também. Enfim, do jeito que vocês quiserem. 7 dias, todas as manhãs, nós temos várias atividades durante o dia. Aí eu acordo, eu tomo café com a minha esposa, tomo café com meus filhos, tomo café com minha família, saio para trabalhar. Enfim, eu tenho várias atividades no meu dia, mas eu quero que vocês definam todos os dias de manhã, ao acordar, ou já faça uma planilhinha hoje mesmo. Bom, no domingo eu tenho meta X, na segunda, meta Y, na terça, meta W. Eu quero uma meta por semana até o nosso próximo vídeo. E eu quero que vocês, à noite, então pega um caderninho, acho que vale muito a pena, é um exercício, tá? Pra gente identificar aí algumas crenças e começarmos a substituí-las. Aí você vai identificar, atividade é uma coisa e meta é outra. Define para domingo uma meta. À noite, eu quero que vocês escrevam, como um diarinho de bordo, como que foi o dia de vocês. O meu dia aconteceu isso, a minha meta era essa, essa, e eu cumpri ou não cumpri, porque aí colocar alguns comportamentos que afastaram vocês da meta, tá? Então, esse é o exercício. Eu também vou fazer e vou compartilhar com vocês diariamente, para que eu também possa identificar as minhas crenças limitantes. Então, a ideia aqui é a gente começar a identificar crenças limitantes. Tem pessoas que vão ver esse vídeo e nunca ouviram falar sobre crenças, tá? Nunca ouviram. Isso é uma novidade. E aí, talvez tenham mais dificuldade de perceber crenças
limitantes no seu dia, ou não, de repente elas nunca ouviram falar muito sobre crenças, mas rapidamente elas falam, caramba, olha o comportamento que eu tive aqui, não alcancei minha meta, isso aqui tá me bloqueando. É importante a gente fazer isso. Por exemplo, pessoas de negócios que querem fazer, enfim, ampliar seu network, e aí a pessoa tem um pouco de travamentos, muito introspectiva, não sei o que tal, não consegue fazer contato com o outro. Peraí, quem disse? Vai lá, é uma meta, aumentar meu network. Coloca quais são as pessoas diferentes que eu posso trazer nesse meu hall de trabalho. Quantas pessoas não fazem isso, né? E aí você começa a colocar metas diárias e atitudes para chegar naquela meta. E começar a perceber aquilo que... o dia que você não fez. Mais importante é o dia que você não faz a meta, porque aí você vai começar a falar assim, peraí, eu não tenho... por exemplo, eu não tenho iniciativa. Por isso que eu não fui lá e não ampliei meu network. Eu sou muito tímida, então eu preciso quebrar minha timidez. Quais são as estratégias que você vai... Porque o negócio não é identificar, mas é identificar, não é só identificar, é identificar e o que eu vou mudar para mudar esse meu comportamento. É essa a ideia, tá? Então, vamos lá. 7 dias, 7 metas e 7 diários de bordo para identificar o que te afastou ou o que te aproximou da sua meta, tá bom? Esse é o exercício, eu quero que vocês façam esse exercício. Então, dando continuidade no poema agora, né, do Pablo Neruda, morre lentamente. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem se transforma escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto. Quem não muda de marca, não arrisca a vestir uma cor nova ou não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão seu guru. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o negro sobre o branco e os pontos sobre os is, em detrimento de um redemoinho de emoções, justamente as que resgatam os brilhos nos olhos, o sorriso dos bocejos, corações aos tropeços e sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com o trabalho, quem não se arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem passar os dias queixando-se da má sorte ou da chuva que cai incessantemente. Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo. Não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde quando lhes é indagado sobre algo que sabe. Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior do que o simples fato de respirar. Pablo Neruda. Então, né, o poema, ele claramente fala da questão de você sempre ficar na sua mesmice, né? Não se abrir para algo que de repente pode ser incrível. Neste vídeo eu não coloquei, mas eu tenho um outro poema que eu queria ter trazido também, que é do Edson Marques, que fala sobre mood, o nome do poema é Mood, e ele fala exatamente disso, né, de se permitir a fazer algo diferente, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer não é fazer algo diferente só por fazer, mas também se fizer, tudo bem, né? Não importa o meio, né? Importa o resultado final. Cuidado com o que eu estou dizendo, mas na verdade nós estamos falando aqui da mudança, né? O importante é você identificar, puxa vida, eu posso colocar uma roupa diferente, poxa, eu posso mudar meu cabelo e de repente ficar mais bonito, vou mudar um comportamento meu aqui, que eu estou percebendo que não está mais me trazendo nenhuma novidade, e eu vou, enfim, criar. E aí o Edson Marques fala exatamente disso, né? Use a criatividade, faça algo novo todos os dias, mude do lugar da mesa
e aí mude de novo, né? E no final ele tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: abrace a gostosura da surpresa, né? Eu escutei esse vídeo com uma terapeuta, Gisela Valim. Eu gosto muito dela, acompanho o trabalho dela. Acho que ela nem sabe que eu faço isso, que ela tem um monte de seguidores, imagina. Mas foi tão bacana quando ela trouxe. E eu fui ler o poema inteiro porque ela trouxe alguns pedaços deles, né? Algumas frases. E eu me encantei, tanto que imediatamente eu publiquei no meu Face. Mas procurem para vocês lerem. Então ele fala exatamente dessa questão de mudar, de sair, né? E Pablo Neruda também traz isso, né? O quanto a gente morre lentamente cada vez que a gente não se permitir mudar. Então, na verdade, eu proponho aqui para vocês a mudança, né? E o meu projeto lá no outro site, na fanpage da Sebradap, é Despertar para a Mudança. Acho que tem tudo a ver, tudo muito coerente, acho que os assuntos são muito relacionados e eu só quero deixar aqui registrado que, como eu disse no início, estou muito feliz de fato de estar aqui desenvolvendo esse trabalho com vocês, cada vez me sentindo mais segura de estar aqui com vocês. É um aprendizado para mim também, não pense que só vocês aprendem, ao contrário, eu aprendo todos os dias. Até porque eu sou muito profunda em tudo que eu faço, eu não consigo fazer as coisas muito na superficialidade, então eu acabo mergulhando realmente no assunto. Então, para desenvolver esse trabalho, eu estou estudando e buscando referências sólidas para que a gente possa desenvolver algo bem legal, mas com muita maturidade, né? E aí é isso que eu estou trazendo para vocês. Acolham quem quiser esse trabalho. Eu estou muito feliz, eu já estou realizada por simplesmente estar aqui nesse desafio que eu me propus numa brincadeira com um amigo meu. Então, vamos lá. Boa semana, não esqueça o exercício, hein, gente, importante. Eu até errei ali no meio do texto, que eu falei 1 por semana, não, é 1 por dia, são 7 metas, 7 textos de diário de bordo. Né? Então eu conto aí com vocês e com a troca de experiência. Um beijo grande e bom final de semana.